passo. O termo Big Data se baseia em 5 Vs: velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que nós vamos responder para essa questão sobre Big Data? Primeiro, é claro, nós precisamos entender o que é Big Data e depois ver se existem os 5 Vs aí citados e se são esses mesmos. Então vamos lá, acompanhar passo a passo comigo. O termo Big Data, como bem disse Gartner, são grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Então, nesse ponto, a gente pode pensar aqui, até agora, pelo Gartner, inicialmente em 3 Vs, né? Porque são grandes quantidades de dados, portanto, tem volume. São gerados em alta velocidade, perfeito, tem velocidade. E depois diz por uma multiplicidade de fontes, então tem variedade. Então, a princípio, nós identificamos, e o Gartner identifica aqui, 3 Vs, que seria volume, que é a grande quantidade de dados. Big Data já diz o nome, é Big Data, é a grande quantidade de dados, mas que são gerados em alta velocidade, quer dizer, muito rápido. Se a gente imaginar uma empresa, uma organização, os dados de uma grande empresa, a quantidade de dados que são gerados num dia em uma empresa é muito grande. E esses dados são gerados em alta velocidade, porque toda hora são feitas transações nessas empresas, e tem postagens em redes sociais, e tem imagens, e tem documentos, e tem muitas coisas, tanto dados estruturados, com estruturas bem definidas em linhas e colunas, como também dados não estruturados, como postagens em blogs, postagens em redes sociais, imagens, vídeos e documentos que são gerados. Então, quer dizer, Big Data são grande quantidade de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. São gerados em alta velocidade, portanto já temos 2 Vs aí, volume e velocidade. E por uma multiplicidade de fontes, como eu disse, então aí nós chamamos de variedade. Mas, com o passar do tempo, além desses 3 Vs iniciais indicados pelo Gartner, foram sendo criados 2 outros Vs, dando um total de 5 Vs, como indica lá a questão. Além do volume, grande quantidade de dados, da velocidade com que eles são gerados, que é o segundo V. E o terceiro V, que é a multiplicidade de fontes, então a variedade, também tem a veracidade dos dados e também tem o valor. Então, quando a gente pensa em Big Data hoje em dia, nós pensamos em 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade desses dados e também valor. Portanto, vamos só consolidar isso antes de ir para a questão. Pensou em Big Data inicialmente 3 Vs: dados produzidos com volume, velocidade e variedade. Mas atualmente visto por 5 Vs. Além de volume, velocidade e variedade, também veracidade e valor. Voltando à questão, observa que a questão brincou aqui, nesse ano de 2018. O termo Big Data se baseia em 5 Vs. Tudo bem, atualmente se conceitua o termo Big Data em 5 Vs, como base de 5 Vs. Velocidade. Velocidade está ok, de fato. Aí ele botou virtuosidade. Virtuosidade não faz parte, o que já deu errado à questão. Percebe? É volume, velocidade. Aí sim, volume tá ok. Vantagem não. Valor sim. Quer dizer, aqui ele indicou 5 Vs, 3 vezes ele acertou, que é velocidade, volume e valor. E errou 2 vezes, porque não é virtuosidade e vantagem. Observa, é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Portanto, errado a questão. Mas essa questão demonstra uma coisa muito importante. Entrou na prova falando sobre Big Data, tem que lembrar quais são os 5 Vs. Os 3 Vs iniciais e mais 2 Vs que foram adicionados no conceito de Big Data, para aí sim responder direitinho as questões de prova e não cair numa pegadinha dessas que falou de 5 Vs, mas não eram os 5 Vs corretos para o conceito de Big Data. Ok?